Fala galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Maravilha! Hoje nós vamos entender um pouco sobre a história desse macaíbense, desse jornalista, desse político, desse aeronauta, né? Conhecido no mundo todo, inclusive na sua cidade natal, que é Macaíba. Nós vamos entender onde ele morou, como foi a infância, como foi a política e como foi a sua experiência narrada através de alguns escritos próprios da sua família sobre o seu maior invento, né? O famoso dirigível, bastante conhecido, o dirigível Pax, que faz com que Augusto Severo seja reconhecido na França e no mundo. Belezinha? Então vem, não esquece de deixar a curtida aí e dar o like no canal, se inscreve também aí, beleza? Mas vamos entender um pouco sobre Augusto Severo, família elite macaíbense, no período em que ele nasce. 11 de janeiro de 1864 nasce Augusto Severo, filho de Amaro Barreto. Ele é irmão aí do famoso Pedro Velho, né? E diz a história sobre Augusto Severo que era um menino que sempre gostou de estudos, menino voltado para os estudos, nasceu ali, a casa dele onde hoje é as Lojas Americanas, em Macaíba. Sua infância foi toda ali, depois ele sai, vai para Recife, vou contar essa história para vocês, casa com uma pernambucana, né? Depois volta, depois vai para o Rio de Janeiro, depois volta para o Rio Grande do Norte novamente, depois vai para a França, né? Isso aqui vai ser contado ao longo do vídeo, lembrando que aqui é um vídeo mais curto para de algumas curiosidades sobre esse personagem, mas é importantíssimo saber a história desse aeronauta, né? Mas falando de Augusto Severo, 1864, 11 de janeiro de 1864, nasce Augusto Severo. Aí nós temos mais ou menos em 1880, né? Lembrando que em 1880 o Brasil aí era governado ainda por Dom Pedro II. Então Augusto Severo é daquela fase brasileira de política de Segundo Império para o início da República, né? Vale salientar esse contexto da história de vida do Augusto. Então em 1880 o que é que acontece? Nós temos um Brasil onde sua capital é o Rio de Janeiro, onde as melhores escolas estão no Rio de Janeiro. Augusto Severo, família com dinheiro, elite macaíbense, ele vai sim estudar no Rio de Janeiro, ele chega a estudar na escola de Politécnica, em Engenharia no Rio de Janeiro, onde ele tem aí os primeiros contatos, né, com a engenharia, e o que vai ter nele é essa disposição, essa vontade aí de, inclusive, fazer o famoso dirigível, né? Poder sobrevoar. Mas, contam a história, existem duas vertentes que diz que quando ele estava lá no Rio de Janeiro, uma é que por problemas de saúde ele volta para o Rio Grande do Norte, o outro devido a um romance que ele tem lá com alguma menina familiar sua, né? Isso aí é o que fica paira no ar sobre a vida de Augusto Severo no Rio, e ele depois retorna ao Rio Grande do Norte. Após retornar ao Rio Grande do Norte, importante que ele vai se dedicar aí à política, né? Se dedica à política, é deputado estadual, Augusto Severo é deputado estadual, é deputado federal. Olha só aí o macaíbense despontando no mundo, né? Após tem uma história bem interessante que, inclusive, o historiador Anderson Tavares conta sobre Augusto Severo, que certo dia ele caminhava com o Henrique Castriciano, eles próximo ali à Cidade Alta, né? Próximo ali, vendo a vista assim bem do solar do Ferreiro Torto, e Augusto Severo tinha contado a ele que um dia chegaria a Natal, sobrevoando, né, a cidade maravilhosa aí, a famosa Cidade do Sol, né? Natal, da cidade maravilhosa. Mas 1888 nós temos aí Augusto Severo, ele conhece uma pernambucana, né?
é uma menina em Recife, chama Maria Amélia Teixeira de Araújo, né? Na qual a qual ele vai se casar. Ele tem 5 filhos com Maria Amélia. Ele retorna para o Rio Grande do Norte, né? Quando ele retorna para o Rio Grande do Norte, ele vai começar a escrever, né, para o grande jornal. Então vamos fazer o contexto aqui. Ele estava no período imperial. O Brasil sai do período imperial, a proclamação da República. E nesse meio termo aí, entre um período político e o outro, Augusto Severo ele escreve para um jornal aqui em Natal, o jornal A República, né? Então ele é escritor, ele passa a ser um jornalista, ele passa a trabalhar como jornalista no jornal A República. Ele faz sua coluna lá, existe sua coluna. Mas não é isso que vai fazer, não é só isso que vai fazer de Augusto Severo um grande homem para sua época. É agora a hora da invenção, da famosa invenção do famoso dirigível Pax, né? Mas vamos entender também mais um contexto. Por quê? Porque o governo agora é outro. O governo agora é um governo republicano. Existia nas províncias as pessoas que eram contra o governo republicano. Então, havia um projeto do presidente Floriano Peixoto, né, de bombardear as cidades sitiadas, né? E aí Augusto Severo inventa o famoso dirigível, que dá o nome a ele de Pax, que significa paz, né? E para manter a paz, que era um homem que queria paz, era um homem de paz. Mas nesse período todo, Augusto Severo conhece uma italiana, é a famosa Natália, né? Natália é a mulher na qual vai estar com Augusto Severo no dia do acontecimento lá na França, né? Com Natália ele teve 2 filhos e esses 2 filhos é importante relembrar aqui que os 2 filhos têm o nome de Natal nos filhos. É um homem que amava aqui o Rio Grande do Norte, gostava muito de Natal, né? Foi em Natal que ele foi estudar, foi em Natal que ele foi trabalhar, mas nasceu em Macaíba, tá bom? Então Augusto Severo, pessoal, ele é do mesmo período aí, ele é contemporâneo de Santos Dumont. Só que Santos Dumont consegue com o governo recursos para que ele faça o famoso avião. E Augusto Severo não tem esses recursos todos para para construir o seu famoso balão Pax, né? Então o que acontece? Ele vai conseguir recursos com a família que deu para Augusto Severo para que ele possa aí construir o famoso Pax para participar de um concurso na França, né? Havia os testes todos foram positivos. Augusto Severo estava junto com um francês, que era o mecânico dele, o famoso Georges Sachet, e antes teve os testes. Quando chegam na França, também há os testes, né? Sobrevoando, né? Então estava tudo perfeito, caminhava tudo perfeito para que Augusto Severo pudesse colocar o seu dirigível no ar e pudesse, de fato, sobrevoar os céus franceses, né? Mas no dia 12 de maio de 1902, Augusto Severo chegou a hora de sobrevoar o céu francês. Vou colocar aqui para vocês uma imagem do folhetim que era jogado, né? Dizia o seguinte: o Brasil saiu da França a bordo do dirigível Pax, panfletos para jogar para as pessoas. Ele consegue sobrevoar durante um tempo, mas não se sabe ao certo a causa. O balão ele vai explodir o motor, e após explodir o motor, os relatos da época, dos jornais, das pessoas que estavam vendo aquele fato todo, Georges Sachet agarra, morre carbonizado com o motor, e Augusto Severo ele cai de pé, onde estraçalha, né, o corpo dele. Diz que as vértebras passam, ossos por tudo quanto é canto, espatifado ali. Então o mundo todo, não só a França como o mundo todo, passa a noticiar o acontecimento, o acidente lá em 1902
e Augusto Severo sai da vida e entra para a história, né? Esse macaibense, esse político, jornalista, engenheiro, aeronáutico, que pouco se fala o nome dele dentro da cidade, né? Dentro da cidade dele poucas pessoas conhecem. Então, Augusto Severo, ele passa a ter ruas, ele passa a ter restaurantes lá onde ele cai, o restaurante, o nome dele, Severão. Esses são os relatos de algumas pessoas que já tiveram lá, né, na França. Os franceses o reconhecem, sabem da história de Augusto Severo. Claro, não em toda a sua totalidade, né? Seria ingênuo de falar aqui, mas que possamos aí, nós macaibenses, entender mais